Olá, resgatar, preservar e divulgar a história da Congregação dos Irmãos Maristas. Este é o objetivo do Centro de Estudos Maristas, com sede em Belo Horizonte. Para conhecer melhor o CEM, o Religare convidou a diretora do centro, a professora Heloísa Afonso de Almeida Souza. Heloísa, é um prazer enorme ter você aqui no Religare. O prazer é todo meu, Flávio. Quero agradecer o convite e de antemão externar meu pasmo, encanto, pela sua ousadia de trazer para a mesa de discussão do Religare, que é o conhecimento e religião, algo que é para além de somente conhecimento e religião, que é a experiência de um grupo de homens e mulheres que ao longo de quase 200 anos vem tentando religare. Que bom. Bem, você sabe que pode participar do programa escrevendo uma mensagem ou enviando uma questão que seria repassada à nossa convidada de hoje. Nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Heloísa, o CEM, Centro de Estudos Maristas, é uma obra da Congregação dos Irmãos Maristas. O que é a Congregação dos Irmãos Maristas? Bom, o Instituto dos Irmãos Maristas é um instituto de religiosos, de irmãos, portanto, eles não são padres. Foi fundado na França por um padre da região de Lyon, o padre Marcelino Champagnat, que hoje já é canonizado, São Marcelino Champagnat. Ele começa a congregação em 1817 e o intuito dele era levar para as populações rurais da época a escola, o mesmo padrão de qualidade de ensino que existia nas cidades e que estava a cargo dos irmãos das escolas cristãs, né, dos laçalistas. Então, assim começa a congregação marista no interior da França. Hoje presente no mundo inteiro. Hoje presente no mundo inteiro, porque Champagnat era um homem sonhador. Ele queria essa educação de qualidade, né, esse evangelizar, ensinar, tornar Jesus Cristo conhecido e amado do jeito de Maria, por isso marista. A pessoa de Maria é muito importante para Champagnat. E ele vai começar isso, ele já dizia que todos os dioceses do mundo estão nos nossos planos. Ele envia um grupo de irmãos para a Oceania, então, para cuidar das missões junto com os padres maristas, que era a congregação dos padres mesmo, missionários, que existe até hoje. Também é um ramo feminino. Existe. Então, um grupo de seminaristas ainda em Lyon, eles tinham o ideal de formar a Sociedade de Maria. Sim. Quando é que eles chegaram no Brasil, Heloísa? Os irmãos maristas vieram para o Brasil a convite do Dom Silvério Gomes Pimenta, que era bispo de Mariana, em 1897. Portanto, há mais de 100 anos que eles estão aqui no nosso país. E eles começam a obra em Congonhas do Campo, portanto, uma cidade mineira. A origem dos maristas no Brasil se dá em Congonhas do Campo. Sim. E os maristas aqui no Brasil decidiram, então, fundar um Centro de Estudos Maristas. O que é o Centro de Estudos Maristas? Bom, o Centro de Estudos Maristas vai ter início quando a congregação toma a peito, né, resgatar o patrimônio religioso, cultural que Marcelino Champagnat deixou e que foi trabalhado ao longo dos anos, né, com os vários irmãos. Então, ele começa com esse sentido de preservar o patrimônio no estudo do início da congregação, traduzindo os livros. Hoje ele tomou uma outra configuração, porque todo organismo vivo passa por transformações, graças a Deus, né? Sim. E ele vai progredindo e tomando outras facetas, sempre nesse estudo, né, nessa preocupação de resgatar e tornar evidente também, participativo para a comunidade, o que significa a obra marista, né? Sim. E ali no CEM nós podemos encontrar um museu, um centro de documentação, biblioteca. Sim. Como que é isso, né? O Centro de Estudos Maristas, hoje a gente pode dizer que é um centro de documentação e que se constitui por 3 setores. Nós temos o Museu Marista, que conta a origem, né, os 200 anos, quase 200 anos da congregação, fala da origem da congregação, da chegada dos irmãos no Brasil, a vinda deles para cá, para o Brasil, e a gente centraliza muito o princípio da congregação, da formação dos irmãos aqui no Brasil, que foi em Mendes, né? Foi casa de formação durante muitos anos, e de lá os irmãos que vinham da França, a princípio,
principalmente depois do fechamento das congregações religiosas, né, na França, em 1903. Então, muitos religiosos vieram para o Brasil. Então, precisava de um centro de estudo da língua portuguesa e preparação também para o trabalho. E também foi centro onde começaram a chegar os jovens brasileiros, as vocações brasileiras. E até a década de 50, lá foi casa de formação, né, nos anos 50 e 60. Boa parte do acervo deve ter vindo de Sim. lá, não? O nosso acervo começou lá, nós temos muitas obras dos irmãos, muitas pinturas, muitos trabalhos, muitas pesquisas, muitas partituras também, né? O acervo muito rico de Mendes. Então, o nosso acervo basicamente é constituído de objetos de lá e também das comunidades religiosas e dos colégios. Então, o acervo do museu é formado por isso. Diga, veja, qual que, para uma congregação como a congregação marista, né, qual que é a importância em manter este centro? Ele é também um centro de pesquisa? O centro da memória, você já disse, mas ele também é um centro de pesquisa de pesquisa. Então, é muito importante isso, né? Resgatar a memória, mas construir e tornar evidente, tanto para os irmãos que estão chegando agora. Então, em processo de formação, tanto os postulantes fazem também visita, fazem pesquisa lá. A gente tem contato também com os noviços e com os junioristas que moram aqui em Belo Horizonte, né? O nosso juniorato organizado aqui em Belo Horizonte, também de professores, a formação dos professores, dos educadores maristas, porque hoje a congregação se entende não somente os irmãos maristas, mas os leigos maristas. Então, todo educador também é marista, é convidado a conhecer, a entender e estar mesmo à frente dessa obra. Né? Então, este é o público-alvo, né? Você acaba de descrever o público-alvo do centro. Além dos alunos que frequentam, né, do público externo, os alunos tanto do colégio, da parte do diurno, noturno, Colégio Marista Dom Silvério, a unidade Alphaville também, como os alunos da educação de jovens e adultos. Nós temos um público, né, bastante grande, que frequenta para quê? Não somente conhecer a obra marista, mas nas diversas disciplinas ver como é que se organiza, como é que essa história vem sendo construída. Então, é muito interessante a ação educativa que é desenvolvida também no museu, nas várias disciplinas. Né? O que é que você destacaria do seu acervo, né, como algo assim que enriquece não só o conhecimento da congregação, mas também o conhecimento desse tempo, né, em que os maristas estão aqui desenvolvendo sua obra no Brasil? São várias coisas que a gente pode estar destacando. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, na parte fotográfica, se a gente vai observar o desenvolvimento dos vários colégios, como é que eles se organizavam, né? Então a gente tem um acervo fotográfico muito grande, que também é fonte de pesquisa. Nós vamos encontrar também documentos da origem, né? As cartas primeiras dos irmãos que estavam aqui. Então são vários documentos que a gente tem, que a gente poderia estar dizendo, né? Além de também na parte da biblioteca, que eu não falei, que a gente tem uma biblioteca especializada e uma biblioteca também de todo o ramo da ciência, que nós temos várias obras raras, né, muitas obras raras, que vão estar depois disponibilizadas, né, para o público. Além disso, o centro mantém um setor para exposições temporárias. Sim. Então, na parte do arquivo, nós temos um arquivo documental também, histórico documental da congregação e dos irmãos maristas, com coleções, fundos, né? E nesse espaço nós temos um local para exposição temporária. Então, é muito rico porque é monotemático, né? Então tem um caráter diferenciado da exposição do museu, né? Que é a exposição permanente, e destaca alguma coisa significativa, né? Que está acontecendo no período. No caso atual, nós estamos com uma exposição contemplando os 10 anos do Teatro Marista Dom Silvério, que de uma certa forma abre caminho para muita pesquisa teatral, porque tem uma escola de teatro, mas também é aberta à comunidade, né? E foi incentivador também de muitos teatros em várias escolas em Belo Horizonte. Isso enriquece o nosso universo cultural, né, da cidade. Nós temos um minuto para encerrar esse bloco. Eu gostaria de ver, assim, como é que você avalia, você disse que até que esse tema extrapola, né, o próprio religare, conhecimento e religião, mas como que o SEM integra conhecimento e religião?
Integra na medida em que a gente faz aquilo que Champagnat diz, que se fosse necessário somente professores, se fosse somente para ensinar as disciplinas, seriam professores. Só dizer catequese, bastaria dar uma aulinha de religião. Lá a gente faz a integração de toda ciência, todo conhecimento é feito de uma forma que a gente está evangelizando, está mostrando na formação do bom cidadão, do cristão, né, para esse trabalho. Então a gente faz a ponte de conhecimento e religião. Bem, você pode ter mais informações sobre o Centro de Estudos Maristas através da internet. O endereço é www.marista.edu.br. Nós vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa, voltaremos em instantes com Religare, Conhecimento e Religião. Voltamos com Religare. Hoje estamos conversando com a diretora do Centro de Estudos Maristas, a professora Heloísa Afonso de Almeida Souza. Heloísa, você concordaria, né? Nós estamos falando sobre um centro de estudos, um centro de documentação, um museu, que de certa forma nós vivemos hoje algo como, podemos dizer, uma crise da memória histórica? Na verdade, se a gente olhar como é que a população vê, como é que o público em geral olha, com esse aceleramento de informações, com essa falta de perspectiva muitas vezes, né, que existe na vida, há um esquecimento de raiz, né, um esquecimento de memória histórica. Sempre se diz que o brasileiro não tem memória, né, não se lembra do que aconteceu. Então, na verdade, a gente percebe que há um pouco disso, né? Um esquecimento que parece que vale hoje, que tudo surgiu hoje e que só importa hoje, né? Sim, agora, por outro lado, nós temos também um contramovimento. Isso, graças a Deus nós temos um bonito contramovimento, tanto por parte de, vamos dizer assim, de entidades particulares, né, do mundo privado, mas eu vejo também por parte governamental que tem algum resgate nisso. Principalmente pela essa preocupação em ter centros de memória. Se nós vamos ver, há um convite, né, um incentivar de todos os estados, todos os municípios terem o seu centro de memória, tanto em museus como em arquivos históricos. Eu acho isso muito significativo. Como diretora do centro, você deve também ter contato com outras instituições. Você tem percebido? Sim, eu tenho percebido. Então, tenho a possibilidade de estar participando de seminários e eu já vi experiências muito bonitas de resgate de raiz, não somente da gente ver aquela história tradicional que se conta em livros, mas a história do povo. Luiz, o que você tem visto? Por exemplo, eu vi experiências de pessoas no Amapá, resgatando como é que as mulheres indígenas e descendentes de indígenas, como é que acontecem os partos e como é que é a amamentação. Então, essa preocupação com o cotidiano, isso é muito bonito. Sei de ONG que trabalha com o resgate da música, justamente dos povos amazônicos, porque com essa evangelização muitas vezes atabalhoada, né, por várias confissões religiosas, se levam a música religiosa, que não é a música do local. Então, resgate da raiz indígena. Eu vejo resgate, por exemplo, vamos pegar aqui em Minas, das tradições afro-brasileiras, quer dizer, há uma série de, vamos dizer, manifestações populares que são busca de raiz. Recentemente, por exemplo, em nível de governo, o tombamento da casa do Antônio Conselheiro. Quem imaginaria que Antônio Conselheiro, que foi perseguido pelo governo, né, vamos dizer assim, institucionalizado do Brasil, hoje há um resgate disso. Eu acho isso muito rico do ponto de vista histórico e do ponto de vista de constituição de nação. Isso dá uma pertença, né, dá um sentido de povo brasileiro, dá um sentido de eu sou daqui, eu quero defender, eu quero fazer o melhor. Não só olhar para o passado, mas o que é que eu tenho que continuar. Isso que eu ia dizer agora, não se trata de cuidar só do passado, é cuidar do presente e do futuro. E do futuro.
Como que você vê o SEM nesse movimento, então, nesse contramovimento? Então, eu acredito que nós estamos nessa busca. Os contatos que nós temos, as visitas, né, programadas que nós recebemos, são sempre nesse ponto de vista. Nós queremos ver que, ao tomar contato com o seu passado, conhecer sua realidade, sua identidade, como que eu posso colaborar para construir um mundo melhor, construir um futuro melhor, que parece utopia, não, mas é agora. Como é que eu vou me sentir dono da minha história e fazedor dessa minha história? Então, lá no SEM, com os 3 setores que nós temos que são interligados, tanto a biblioteca subsidia a questão do museu, o museu evidencializa, né? Ele torna visível esse estudo, essa recuperação histórica, como na exposição temporária, como no arquivo, né, que a gente tem, nas coleções, por exemplo, se a gente vai olhar a coleção filatélica, através dos selos nós vamos descobrindo a história, né, a memória do povo brasileiro, e vamos atualizando também, né? O que nós temos não é o que passou, nós temos também as coisas de 2004, 2005. Isso, eu ia perguntar agora, assim, como é que o Centro de Estudos Maristas, ele cuida do presente? Isso, ele cuida no sentido de estar guardando, fazendo memória, né? Guardando para a memória. Aliás, era a preocupação de Champagnat desde 1836, uma carta circular dizendo que toda casa deveria ter o registro do que acontece para o resgate da memória. Ele dizia da gratidão das gerações futuras. Então, nós também garantimos isso. O que se é produzido, né, em nível de província, dos vários colégios, das comunidades, nós recebemos para continuar essa história. Né? Pesquisas antigas e pesquisas recentes, nós somos também procurados nisso. Sim. Quando foi inaugurado o centro, Heloísa? O centro foi criado em 1986. Na sede que nós estamos agora, a sede foi inaugurada em 2002 e o museu foi inaugurado em 2003. Sim, vocês já receberam quantos visitantes nesse período? Mais de 2.000 visitantes. Mais de 2.000 visitantes. Mais de 2.000 visitantes. Sem contar as visitas programadas que são da ação educativa, aí a gente não contabiliza, né? Sim, são os alunos do colégio. São os alunos do colégio, os outros grupos, né, que participam. Então. E como que você vê a reação das pessoas, né, quando elas conhecem o centro? Eu tive o prazer de fazer algumas visitas ao centro, não? Mas como que você avalia a reação das pessoas, de conhecer a história, conhecer o acervo? É muito gratificante a gente perceber a reação, porque é uma função do museu de educar o olhar, não é? É de mostrar alguma coisa bonita e vale a pena ser visto, independente de ter afinidade ou não ter afinidade, né, com a proposta, mas de ver alguma coisa bonita e significativa. Mas tem um outro dado que também é aguçar a curiosidade para saber mais. E eu acho que essa função também do museu. E daí? O que isso me diz? Isso me remete a quê? Na minha vida e na vida, né, dos meus vizinhos, na vida da minha cidade. Então, as pessoas ficam encantadas e muitas vezes voltam. É muito interessante por parte dos alunos, por exemplo, quando faz a visita programada, depois voltam constantemente, traz pai, traz avô, traz a tia, traz o vizinho. É muito bonito esse se identificar, porque vê algo que diz da sua vida. Né? Então, eu acho isso muito, muito interessante. E como é que o SEM planeja o futuro? Ou seja, quais são as perspectivas de crescimento do Centro de Estudos Maristas? Nós estamos numa fase agora já de realocação dos espaços, né? Nós estamos ganhando 2 andares a mais, onde nós vamos ter a biblioteca com mais de 28.000 volumes, títulos, aliás, e mais de 35.000 volumes. Essa biblioteca vai estar disponibilizada depois para consulta, aí já é de mestrandos, né, professores, porque é constituída mais de obras mais antigas, portanto, para o estudo da ciência, não é para aluno, né? Em formação ainda, ensino fundamental e médio. Depois nós vamos ter outro andar onde vamos ter organizada a reserva técnica, um laboratório de conservação preventiva, vamos ter oficina de encadernação e também com oficina para aprendizes, que a gente tem sempre a preocupação de estar ensinando, estar potencializando também as pessoas para ter esse olhar, né, para a preservação histórica, preservação dos documentos, preservação da própria memória, né? Você disse que no futuro os pesquisadores, mestrandos, doutorandos poderão usar o acervo. Ainda não é possível? Não é possível porque esse acervo
estava em outro espaço que não é da sede do SEM agora. Sim, vocês estão se reorganizando. E estamos reorganizando espacialmente e estamos nos organizando também no sentido, por enquanto os livros estão inventariados, agora eles vão passar por um outro processo e para estar disponibilizado, né? E pretendemos até disponibilizar online alguma pesquisa assim, alguma coisa. Então, e que pesquisas você acha que poderiam ser feitas ali no SEM, por esses mestrandos, doutorandos? Por esses mestrandos. Eu vejo na área de física tem muita coisa interessante, na área de filosofia tem muita coisa interessante. Música também é um acervo muito rico que a gente tem. E depois as pessoas que querem ver alguma obra na língua original nós temos, né, porque já que é um centro, que é uma congregação internacional, nós temos também publicações nas 4 línguas oficiais da congregação, que são o francês, o espanhol, o português e o inglês, mais outras línguas. Nós temos obras em alemão, por exemplo, né? Então tem muitas coisas que vão estar disponibilizadas, né, disponíveis para os consulentes aí. Muito bem. Luiz, você tem um telefone de contato? Se alguém quiser marcar uma visita ao centro, ele pode ligar para qual seria o número? O telefone nosso de contato é 2125-0700. É o telefone do Centro de Estudos Maristas. Luísa, muito obrigado por você ter participado conosco aqui da sua experiência no Centro de Estudos Maristas, ter esclarecido sobre esse importante trabalho da congregação, e agradeço também a você que tem participado do Religare aqui na TV Horizonte. Você sabe que o programa inédito sempre às quartas-feiras, às 22h30, e reprise na quinta-feira, às 14 horas e no sábado, às 13h30. Não esqueça, esta é a última semana para as inscrições para o curso de especialização em Ciências da Religião da PUC Minas, IEC. As inscrições vão até o dia 21 de fevereiro. As informações e inscrições para este curso você pode obter pelo 0800 283 3280. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião. Essa conversa descontraída, isso é melhor do que qualquer coisa formal, né? Eu acho que você falou na conversinha mineira e não há... realmente faltou a conversinha só o cafezinho mineira, e o pão de queijo, mas na próxima vez, com certeza. Espero que eles estejam lá fora nos esperando. Vamos ver? Vamos conferir? Vamos conferir. Gente, nós vamos conferir o café e o pão de queijo e a gente espera que vocês tenham realmente se interessado e que tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para nós, de verdade. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Eu vou deixar no ar a imagem do livro Tremor de Terra, do escritor mineiro de Tuiutaba, Luiz Vilela, pai do Pedro. Não é isso? Muito obrigado, tá? Obrigada e até a próxima.